Que a paz de Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Novo Testamento. Lucas 6,46. Diz o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, quando o Senhor Jesus, ele esteve aqui na terra, ele pregava acerca do reino de Deus, ele fazia milagres, maravilhas, multidões seguiam ele. E para algumas pessoas, ele disse isso: Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, ele estava cobrando algo de algumas pessoas que estavam seguindo ele, estavam ouvindo a sua mensagem, estavam chamando ele de Senhor, mas só que na prática, na sua maneira de viver, eles não estavam obedecendo aquilo que Jesus estava falando para eles. Então, no caso, é o que mostra se de fato e de verdade Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas. O que vai mostrar, no caso, é se nós ouvimos e obedecemos a sua palavra, aquilo que ele requer de nós. E é isso o que o Senhor Jesus ele espera. Ele não espera que apenas estejamos chamando ele de Senhor, que estejamos seguindo ele nas igrejas, não, mas que o que a gente aprende no nosso dia a dia, nós coloquemos em prática. Verso 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Entenda uma coisa, essa casa aqui que foi construída, que foi edificada, representa a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é algo que é construído. E quem constrói essa casa, no caso, essa vida espiritual, somos nós. E como e quando construímos? Quando nós ouvimos e praticamos o quê? A palavra de Deus. E detalhe, quando ouvimos e praticamos a palavra, nessa construção da nossa casa, da nossa vida espiritual, nós estamos colocando um alicerce. O que é o alicerce? O alicerce é o fundamento, é a base.
sabe, o alicerce justamente é o que dá estrutura para uma construção, seja de uma casa, de um prédio. Então, se a pessoa ela ouve, ela pratica aquilo que ela está aprendendo, ela lançou o alicerce na vida dela, na casa dela. E no caso, essa casa dela, a vida dela está sendo o quê? Bem construída. E esse alicerce, meu querido e minha querida, justamente é o Senhor Jesus Cristo. Então, através da prática da palavra de Deus, no caso, Jesus, que é o alicerce, estará nas nossas vidas, na nossa casa. E o que vai acontecer? Quando vier, no caso, a enchente, quando arrojar o rio, no caso, essas coisas não poderão abalar essa casa, essa vida, essa pessoa. E por quê? Porque ela tem o alicerce que é o Senhor Jesus. Então ela tem estrutura para suportar. E justamente, versículo 48, lê comigo de novo o final. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então essa enchente, sabe, esse rio justamente são os problemas, as adversidades, os ventos, as tribulações, os problemas que nós enfrentamos. Mas se a pessoa tiver com alicerce na construção dela, na casa dela, então ela vai poder suportar, ela vai aguentar, ela não vai cair. Agora, lê comigo o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Agora note, aqui está falando de outro tipo de pessoa, que até ouve a palavra, ou seja, a pregação, o ensino, mas não coloca em prática. E quando não coloca em prática, até está edificando, construindo uma casa, só que é um porém, sem alicerce. Porque o alicerce que é Jesus nas nossas vidas, lembramos, no caso, ele é isso. Se ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Mas esse segundo aqui quis fazer uma construção, no caso, sem alicerce. Ou seja, estava ouvindo a palavra, mas não queria viver a palavra. E a casa dele, a construção dele, está sem alicerce. Ou seja, não tem vida espiritual, não tem relacionamento com Deus. E olha só o resultado. Versículo 49, o final. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Note que, da mesma forma que arrojou o rio, no caso, contra a primeira casa que tinha alicerce, essa segunda casa sem alicerce também arrojou-se um rio também
contra ela, que lembrando representa os problemas e adversidades. Mas essa segunda casa, pelo fato de não ter alicerce, não aguentou suportar o quê? Os problemas, as adversidades que vieram contra ela. Então, tem pessoas que de repente, quando elas passam pelo dia mal, pelo dia difícil, pelo dia da adversidade, umas suportam, mas outras não suportam. E por quê? Porque aquela que está suportando, ela fez uma construção com alicerce, ou seja, ela escuta e pratica a palavra de Deus. E aquela outra que não suportou, infelizmente, ela não se importou em colocar alicerce na vida dela. E lembrando, a questão não é o problema, não é a adversidade. Porque note que a enchente, o rio, foi contra as duas casas. Então os problemas, as adversidades vêm para todos. A questão não é a pessoa passar pelo problema, pela adversidade, mas a questão é ela ter o alicerce, ela ter o fundamento na vida dela, que é o Senhor Jesus. Então, se ela não tiver o alicerce que é Jesus, ela não vai suportar, não vai aguentar. Porque lembrando, o que dá estrutura para uma construção, para um prédio, para uma casa, é um alicerce bem construído. Mas se a pessoa tiver o alicerce, o fundamento, que é Jesus, ou seja, ela ouvir e praticar a palavra de Deus, pode vir o rio que vier, a enchente, ou seja, os problemas, as adversidades, mas ela vai suportar. O alicerce que estará na vida dessa pessoa vai fazer com que ela permaneça de pé diante dos problemas. Amém? Então, que na sua vida, na sua construção, você tenha esse alicerce, que é o Senhor Jesus. E assim, você estará seguro, segura. Lembrando, esse seguro, segura, não é que não vai passar pelo problema, mas vai passar pelo problema, mas vai poder o quê? Suportar. Mas se você não estiver colocando alicerce na sua vida, então você estará em área de risco. E qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer rio que for contra você, vai fazer você cair. Então que o alicerce que é Jesus esteja na sua vida. Amém? Forte abraço. Fique na paz. Que Deus abençoe.